tratar hoje de um assunto que é um pouco polêmico, difícil, que tem trazido algumas controvérsias, que é sobre o sono do corpo ou o sono da alma. Um debate sobre esse assunto, é importante a gente esclarecer alguns textos que tratam sobre esse tema. Nós vamos ver alguns textos bíblicos. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Atos 7,60. Um outro texto, Atos 13,36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Depois, Coríntios 15:6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Coríntios 15:6. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, se referindo àqueles, Paulo está tratando em Coríntios 15 sobre essa questão da ressurreição, e ele fala daqueles que dormiram em Cristo, Coríntios 15:18. Ainda primeira carta aos Coríntios 15:20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Coríntios 15:51, 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ainda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:13-15, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o grande debate sobre esses textos é se esses textos bíblicos se referem ao sono ou dormir do corpo ou da alma. Se você reparar e ler os textos com mais calma, vai verificar que os textos estão relacionados com a morte. Quando fala sobre aqueles que dormiram, aqueles que dormem ou adormeceram, é uma referência à morte. Houve, portanto, a morte, e aí o Novo Testamento, ao invés de usar o termo morte, usa o termo dormir. Então, se refere ao sono da alma ou ao sono do corpo. Há então aqueles que usam esses textos bíblicos para afirmar que há o sono da alma e não do corpo. No entanto, essa interpretação ela não é bem fundamentada. Por quê? Porque nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 9 a 10, que mostram para nós, os dois versículos, que a alma daquelas pessoas que estão com Cristo, elas não estão dormindo, elas estão conscientes. Eu vou ler para você. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, 9 a 10. Então, repare aqui que esse texto mostra para nós com muita clareza que as almas dos cristãos que estão com o Senhor Jesus estão conscientes.
elas têm consciência, não estão, portanto, dormindo. Logo, nós chegamos à conclusão, com base nesse texto, e também com base no texto do rico e de Lázaro, que a alma, ela continua com a sua memória, ela continua consciente, ela não está, portanto, dormindo. Logo, a conclusão que nós podemos chegar é que esses textos que eu li para vocês acima, que fala sobre dormir ou adormecer, se refere, portanto, à morte física e, consequentemente, ao sono do corpo e não ao sono da alma. Portanto, esses são os textos que se trabalha sobre esse assunto e, com base em Apocalipse, nós podemos afirmar que o sono é um sono do corpo e não o sono da alma. A alma continua consciente com Cristo ou no Hades em sofrimento. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.